Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o Alcorão. Este que é um dos livros mais lidos da humanidade. O Alcorão é dividido em 114 capítulos, chamados em Sura. Na língua árabe são chamados de Sura. Cada Sura é dividida em versículos, chamados em árabe de Ayat. Tá? Na tradução, podemos dizer que as suras do Alcorão são assim denominadas. A primeira é abertura, a segunda a vaca, a terceira a tribo de Onrã, a quarta as mulheres, a quinta a mesa servida, a sexta o gado, a sétima as alturas, a oitava os espólios, a nona o arrependimento, a décima Jonas, a 11ª Hud, a 12ª José, 13ª o trovão, 14ª Abraão, a 15ª Al-Hir, a 16ª As abelhas, a 17ª Viagem noturna, a 18ª A gruta, a 19ª Maria, a 20ª Taha, a 21ª Os profetas, 22ª Peregrinação, 23ª Os crentes, 24ª A luz, 25º Discernimento, 26ª Os poetas, 27ª Formigas, 28ª As narrativas, 29ª A aranha, 30ª Os bizantinos, 31ª Lukman, 32ª Prostração, 33ª Os coligados, 34ª Sabá, 35ª O Criador, 36ª Yasin, 37ª As fileiras, 38ª Sad, 39ª Os grupos, 40ª O Perdoador, 41ª Os versículos detalhados, 42ª A consulta, 43ª Os ornamentos, 44ª A fumaça, 45ª A ajoelhada, 46ª As dunas, 47ª Mohammed, 48ª Vitória, 49ª Os aposentos, 50ª Kaf, 51ª Os furacões, 52ª O monte, 53ª A estrela, 54ª A lua, 55ª O clemente, 56ª O dia inelutável, 57ª O ferro, 58ª A discussão, 59ª O reagrupamento, 60ª A mulher testada, 61 As fileiras, 62 Sexta-feira, 63 Os hipócritas, 64 O logro mútuo, 65 O divórcio, 66 As proibições, 67 O reino, 68 A pena, 69 O inelutável, 70 As escadas, 71 Noé, 72 Os jeans, 73 O encontro, 74 O emantado, 75 A ressurreição, 76 O homem, 77 Os emissários, 78 A notícia, 79 Os arrebatadores, 80 Ele franziu as sobrancelhas, 81 O obscurecimento, 82 A terra fendida, 83 Os defraudadores, 84 Fenda no céu, 85 As constelações, 86 O visitante da noite, 87 o Altíssimo, 88 o que tudo envolve, 89 a aurora, 90 a cidade, 91 o sol, 92 a noite, 93 a manhã, 94 o alívio, 95 o figo, 96 o coágulo, 97 Cadre, 98 a prova, 99 o terremoto, 100 os corcéis, 101 a calamidade, 102 a rivalidade, 103 a tarde, 104 o difamador, 105 o elefante, 106 coragem, 107 a caridade, 108 a abundância, 109 os descrentes, 110 o socorro, 111 a corda de esparto, 112 a sinceridade, 113 a alvorada e 114 os homens. O Alcorão, né, eu li uma tradução do Alcorão, mais precisamente esta tradução aqui, tá? A tradução de Mansur Shalita, tá? Essa foi a tradução de que me utilizei para ler o Alcorão, tá? Bem, muitas pessoas, né, me pediram para fazer esse vídeo, né, para que eu falasse um pouco acerca do Alcorão, para que eu falasse se o Alcorão de fato defende ou não essas agressões que têm acontecido nos últimos tempos. E a resposta que eu tenho a dar a essas pessoas é que o Alcorão não defende nenhuma forma de brutalidade, não defende nenhuma forma de agressividade, não defende nenhum tipo
de agressão de uma pessoa contra outra pessoa. Os grupos que têm se utilizado do Alcorão para trazer agressões, violências, dores, sofrimentos, mortes e massacres, enfim, são grupos que se utilizam do Alcorão, de trechos do Alcorão, destituídos de contexto. Tá? Seria o equivalente a eu pegar a Bíblia e ler aquela parte em que aparece Josué matando os cananeus, e eu aparecesse por aí com uma Bíblia na mão dizendo: assim como Josué matou os cananeus, assim também nós devemos matar os que não defendem a mesma fé que a nossa. Seria mais ou menos essa a ideia. É exatamente isso que esses grupos terroristas estão fazendo com o Alcorão. Eles pegam trechos do Alcorão destituídos de contexto, seja contexto textual, seja contexto histórico, e estão usando desses mesmos trechos destituídos de contexto para promover sofrimento, dor e massacre, algo que o Alcorão mesmo proíbe. Tá? Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que o Alcorão ele é tão agressivo quanto a Bíblia. Tá? Não há nada no Alcorão que seja agressivo, tá? Que a Bíblia não tenha a pior. Né? Não há nada no Alcorão que seja tão agressivo que não haja pior na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala, né, de Judas se enforcando, de Josué atacando as cidades de Jericó, as cidades de Ai, as cidades, né, das redondezas cananeias. Então, quer dizer, mais detalhes mais detalhes sangrentos do que aqueles descritos no livro de Josué e no livro de Juízes na Bíblia, não tem, né? Aquilo ali por si só já é um conjunto de massacres terríveis, que evidentemente grupos cristãos mal intencionados também podem se utilizar desses versículos bíblicos destituídos de contexto para promover sofrimentos, para promover massacres, para promover todo tipo de dor. Não nos esqueçamos que ao longo da história houve vários casos de pessoas sendo queimadas em fogueiras pela Inquisição, e os inquisidores se utilizavam de versículos da Bíblia destituídos de contexto para promover esse tipo de massacre. Porque se eles se utilizassem de versículos da Bíblia de forma contextualizada e respeitável, eles sabiam que eles não poderiam promover nenhuma forma de massacre, não poderiam queimar nenhuma pessoa na fogueira só por não concordar com a ideologia cristã. Então, o mesmo é o que acontece no Alcorão. Se você for uma pessoa ruim, uma pessoa má, você pode se utilizar de trechos do Alcorão destituídos de contexto para promover o mal. Se você for uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa boa, você pode se utilizar de trechos do Alcorão para ajudar ao próximo, promover o bem-estar do maior número possível de pessoas, salvar pessoas da morte, enfim. Então, não é o texto corânico em si, mas sim as pessoas que interpretam ele muitas vezes de maneira errônea e promovem dessa maneira toda forma de destruição, sofrimento, morte, angústia, enfim. Tá? Então, devemos tomar cuidado. Então, o Alcorão, pessoal, o primeiro trecho do Alcorão, lembrando que durante 23 anos, segundo os muçulmanos, o Alcorão foi revelado gradualmente ao profeta Mohammed. Então, não foi algo que o profeta Mohammed tenha escrito assim automaticamente ou tenha pronunciado automaticamente por completo. Foi um conjunto de revelações que, segundo o islamismo, o profeta Mohammed teria recebido do próprio Deus. Tá? E as primeiras, quando o profeta ele estava dentro da caverna, né, havia uma caverna onde o profeta morava, próximo à residência onde o profeta morava, e de repente o profeta recebeu, né, quando ele estava dentro da caverna em profunda meditação, ele recebeu uma visita do anjo Gabriel. Tá? O anjo Gabriel ele teria dado a seguinte ordem ao profeta: recita. Né? E o profeta Mohammed respondeu: mas recitar o quê? Né? Recitar o quê?
E aí o profeta, e aí o anjo Gabriel disse para o profeta: recita em nome do teu Senhor, que criou o homem de um coágulo de sangue. Recita que teu Senhor é munificentíssimo, aquele que ensinou por meio da pena, ensinou ao homem o que ele não sabia. Essa foi a primeira revelação que o profeta Mohammed recebeu do Alcorão, recebeu do anjo Gabriel acerca do Alcorão. Lembrando que como o Alcorão ele não divide as suras de maneira cronológica, ou seja, a sura Al-Fatiha, que é a primeira sura, ela não foi a primeira a ser revelada ao profeta Mohammed, né? Ela foi revelada a ele muitos anos mais tarde. E então, como o Alcorão ele não está dividido de maneira cronológica, essa primeira revelação que o profeta Mohammed recebeu está na sura chamada de a sura de número 96. A sura completa, na tradução da Mansur Shalita, diz o seguinte: em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Geralmente se inicia na língua árabe com Bismillahirrahmanirrahim. Tá? Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Ou ainda, em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador, como algumas traduções sugerem. Recita em nome de teu Senhor, que criou. Criou o homem do sangue coagulado. Recita, e teu Senhor é o mais generoso, que ensinou com a pena, ensinou ao homem o que não sabia. Sim, o homem se torna insolente, pois acha-se autossuficiente. Com certeza, para teu Senhor será o retorno. Viste aquele que proíbe ao servo de Deus de orar? Viste se está no caminho da verdade e se recomenda a piedade? Viste se desmente e se afasta? Não sabe que Deus o observa? Se ele não se contiver, agarrá-lo-emos pela fronte, uma fronte de mentiroso e pecador, que chame seus seguidores, nós chamaremos os guardas do inferno. Não, não lhe obedeças, prostra-te e aproxima-te. Então, esta foi a primeira sura, né? Mais precisamente os primeiros versículos desta sura, conta-se que foram exatamente os versículos que o anjo Gabriel mandou que Mohammed recitasse. Tá? E depois, à medida, eu não vou falar aqui de toda a história do profeta Mohammed, tá? O profeta Mohammed nasceu em Meca, né, em 571 depois de Cristo, e veio a falecer em 632, também depois de Cristo. E, como eu já falei, né, o profeta foi recebendo as mensagens, né, as revelações do Alcorão, né, de forma lenta e gradual. Tá? Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês é que tomassem cuidado com essa questão do gênio. Tá? É muito comum aparecer em desenhos animados, em filmes, sempre gênios bonzinhos, sempre gênios fazendo bem, praticando bem. Mas eu gostaria de alertar vocês que no Alcorão, nenhum gênio do bem aparece aprisionado. Nenhum gênio do bem aparece aprisionado no Alcorão. Sempre que um gênio aparece aprisionado, seja numa lâmpada, seja num baú do tesouro, ou num baú, numa lâmpada, numa garrafa, numa caverna, ou em qualquer outro lugar, sempre esse gênio é um gênio perverso, negativo, maldoso, ruim. Alá, ou seja, Deus, na tradição do Alcorão, jamais aprisionaria um gênio por aquele gênio ser um gênio do bem. Não existe isso de Deus aprisionar um gênio por ele ser um gênio do bem. Não existe isso. É impossível. Porque Deus, ele dotou os seres humanos, não apenas os seres humanos criados do pó, mas também os gênios criados do fogo, né? Porque os gênios eles foram criados do fogo, né? Do fogo e do ar, né? Segundo a tradição muçulmana. E isso está escrito inclusive no Alcorão. Então, os gênios, eles foram criados livres, para andarem livremente e serem gratos a Allah pela sua liberdade, pela sua capacidade de ir e vir, pelas suas habilidades sobrenaturais, enfim.
Então, os gênios não foram aprisionados. Os únicos que foram aprisionados são aqueles que se rebelaram contra Alá, aqueles que desobedecem à vontade de Alá, aqueles que são chamados de ímpios, gênios perversos. Na língua árabe, gênio é jin, e apenas os djinns perversos é que são aprisionados. Apenas os djinns, os gênios do mal, é que são aprisionados. Então, quando você vê em um desenho animado um homem libertando um gênio de uma garrafa ou de uma lâmpada, e o gênio dizendo: você tem direito a 3 desejos porque você me libertou. No fundo, é quase como se aquele gênio fosse um ser do mal que o personagem principal libertou, e aí, em troca da liberdade, o gênio do mal vai conceder 3 desejos materialistas ao que o libertou. Em outras palavras, é quase como um pacto satânico. É quase como no mundo ocidental nós chamaríamos de um pacto satânico. Ou seja, um gênio do mal fazendo uma troca de favores, um pacto, uma troca de favores com aquele que o libertou. O indivíduo vai lá, liberta o gênio e em troca recebe 3 favores, 3 pedidos materialistas. Então, um gênio que verdadeiramente está interessado nas coisas de Deus, nas coisas de Alá, ele jamais vai se interessar por questões materialistas. Ele vai se interessar apenas em agradar a Alá. Tá? E um gênio jamais vai usar os seus poderes para ajudar um ser humano, né, que ele nem sabe se é um ser humano fiel ou não a Deus. Essa é a lógica. Então tomem cuidado com esses desenhozinhos animados e com esses filmes em que aparece gênios saindo de lâmpadas e fazendo favores ao indivíduo que o libertou. Na cultura muçulmana, esse gênio seria visto como um gênio do mal e não como um gênio do bem. Isso que estão passando para você na televisão, nos desenhos animados, nos filmes, nos seriados, é uma espécie de satanismo disfarçado. Percebam isso. Olha só o que o Alcorão fala acerca dos gênios, acerca dos djinns, os gênios. Aqueles mesmos gênios que você vê saindo de lâmpadas em desenhos animados. Olha só o que o Alcorão fala. Nessa tradução da Mansur Shalita. Em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso. Dize, foi-me revelado que um grupo de djinns, ou seja, um grupo de gênios, foi-me revelado que um grupo de djinns escutaram, depois disseram, ouvimos um Alcorão maravilhoso, que guia para a retidão. Cremos nele e nunca associaremos alguém a nosso Senhor. E cremos que ele, exaltado seja, não tomou assim nem companheira e nem filho. E que só o insensato entre nós profere tais extravagâncias contra Deus. Pensávamos que jamais homens ou djinns diriam mentiras acerca de Deus. Mas houve homens que procuraram proteção junto aos djinns, aos gênios, e estes aumentaram-lhes a loucura. E eles acreditaram, como vós acreditáveis, que Deus não ressuscitaria os mortos. E tocamos no céu, mas achamo-lo cheio de guardas poderosos e de bólides, e sentamo-nos para escutar. Mas quem escutava encontrava um bólide à espreita. Assim não sabemos se pretende mal aos habitantes da terra, ou se seu senhor tem a isenção de guiá-los. Entre nós há gente do bem, e há os outros. Somos seitas diferentes. E pensamos que nunca poderíamos reduzir Deus à impotência na terra, nem o poderíamos reduzir à impotência, fugindo. E quando ouvimos a orientação, cremos nela. E quem crê no seu Senhor não teme fraude nem opressão. E entre nós há os submissos e há os desencaminhados. Aqueles que se submetem procuram a retidão. Quanto aos desencaminhados, serão a lenha da geena. Se tivessem seguido a senda da retidão, dar-lhes-íamos para beber água abundante, para os comprovar. Quem desprezar a recordação de seu Senhor, ele lhe infligirá um castigo que o prostrará. Os templos pertencem a Deus, não invoqueis neles Deus algum com Deus. E quando o servo de Deus se levantou para invocá-lo, aglomeraram-se em volta dele. Dize, sim, invoco o meu Senhor, e não lhe associo ninguém. Dize, na verdade, não possuo o poder de vos prejudicar, nem de vos guiar.
Dize: ninguém me protegerá contra Deus, e não encontrarei fora dele refúgio algum. Só transmito a seu mando sua mensagem, e os que desobedecerem a Deus e a seu mensageiro terão a geena por morada, onde permanecerão para todo sempre. E quando se depararem com a calamidade que lhes tem sido anunciada, saberão quem tem os aliados mais fracos e menos numerosos. Dize: ignoro se o que vos foi anunciado é iminente ou se meu Senhor vos concederá um prazo. É ele o conhecedor do invisível, e não revela o invisível a ninguém, exceto aos mensageiros que ele eleger. E ele envia anjos que os precedem e os seguem, para que saiba se transmitiram mesmo sua mensagem. Ele sabe tudo o que eles fazem e toma nota de todas as coisas. Ou seja, no Alcorão é dito que nenhum homem deve procurar em nenhum gênio nenhum tipo de ajuda. A ajuda somente pertence a Deus. Se você quiser receber ajuda, procure por Deus, busque a Deus, confie em Deus, acredite em Deus e não procure ajuda de nenhum espírito, nenhuma entidade, nenhum gênio. É isso que o Alcorão ensina. Então aqueles filmes, aqueles desenhos animados, aqueles seriados em que aparecem gênios saindo de garrafa, ou saindo de lâmpada, ou saindo de baús e ajudando o ser humano, aquele mesmo filme, seriado, desenho, enfim, está apresentando uma mensagem negativa, uma mensagem satânica, uma mensagem que não procede da cultura islâmica, da cultura arábica, enfim. É algo que o Alcorão jamais permitiria, é algo que Deus jamais permitiria. Fazer pacto com qualquer gênio, libertando ele de uma garrafa, é como fazer pacto com um demônio. Entenda isso. Então, continuando, o Alcorão considera uma blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus, até porque geralmente se usa a expressão Ibn para filho, só que Ibn tem a ver com filho no sentido de uma pessoa que tem relação com a outra e gera um filho. E isso é considerado uma blasfêmia terrível no Alcorão, no islamismo em geral. É visto como uma blasfêmia terrível. O Alcorão considera tal coisa como uma blasfêmia terrível, dizer que Deus tem um filho. Jesus, segundo o Alcorão, e na língua árabe Jesus é chamado de Isa, ele foi um profeta de Alá, um grande profeta, um dos maiores profetas de Alá, tá? Mas apenas isso. Ele foi o Messias, ele foi o profeta de Alá. Segundo o Alcorão, ele não morreu, tá? Ele foi levado ao céu. Ele vai voltar no final dos tempos, tá? Mas ele não morreu. Quem morreu foi um apóstolo de Jesus, ou seja, de Isa, muito semelhante a ele fisicamente, fisionomicamente. Os muçulmanos eles consideram como sagrados os evangelhos, embora os muçulmanos considerem a Bíblia como tendo sido deturpada, adulterada por questões puramente materialistas, ou seja, segundo os muçulmanos, a Bíblia, por questões puramente materialistas, foi adulterada, profanada ao longo dos séculos em suas versões traduzidas, de tal maneira que hoje em dia a Bíblia que nós temos hoje em dia seria uma versão totalmente adulterada da verdadeira Bíblia original. Por isso que os muçulmanos eles consideram sagrada a Bíblia, mas apenas aqueles pontos da Bíblia que são compatíveis com a crença que aparece no Alcorão. Porque os muçulmanos consideram o Alcorão como o filtro, como a lente, digamos assim, que possibilita que o indivíduo pegue a Bíblia e, com base no Alcorão, descubra quais são os versículos da Bíblia que verdadeiramente são sagrados e não foram corrompidos, e quais os versículos da Bíblia que foram de fato corrompidos e que, portanto, não têm mais nenhuma importância doutrinária ao homem. Então, essa é a visão do Alcorão acerca da Bíblia. Por isso que você vê teólogos muçulmanos usando a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Mas eles usam sempre a Bíblia tendo como base o Alcorão. O Alcorão é que mostra para eles quais os versículos da Bíblia foram adulterados e quais os que não foram adulterados. E aí aqueles que não foram adulterados é que são usados pelos muçulmanos para dar uma explicação bíblica, digamos assim, para as doutrinas presentes no Alcorão, ou para que os indivíduos possam ter uma visão mais profunda acerca do islamismo, com base também nos escritos bíblicos, tá? Para que haja uma compreensão mais, digamos assim,
extratextual, né, ou intertextualizada entre Bíblia e Alcorão. Uma outra coisa que podemos dizer sobre a queda de Satanás no Alcorão, chamado de Shaitan na língua árabe, na tradução da Mansur Shalita, tá? Mais precisamente na Sura 38, chamada de Sura Sad, mais precisamente os versículos 67 a 85, diz o seguinte, falando acerca da queda de Satanás. Dize, eis uma notícia prodigiosa, que vós desprezais. Eu nada sabia da corte celestial e das contendas de seus membros. Isso foi-me revelado para que pudesse advertir-vos. Teu Senhor disse aos anjos reunidos, vou criar de barro um ser humano. Quando o tiver formado e nele insuflado de meu espírito, caí diante dele prostrados. Todos os anjos prostraram-se, exceto Satanás, em árabe Shaitan, que se encheu de orgulho porque já era um dos descrentes. Deus disse, Satanás, o que te impede de te prostrares diante de quem criei com minhas próprias mãos? Vaidade ou queres ficar entre os altivos? Respondeu, sou melhor do que ele. Criaste-me de fogo e criaste-o de barro. Saí, pois, daqui, disse Deus, és banido. E sobre ti pesará minha maldição até o dia do julgamento. Senhor, disse Satanás, concede-me um prazo até o dia em que serão ressuscitados. Seja, disse Deus, és um daqueles a quem um prazo foi concedido, até o dia do termo predeterminado. Por tua potência, disse Satanás, seduzi-los-ei todos, exceto teus servos prediletos. Disse Deus, eis a verdade digo, lotarei a Geena de ti e de todos os que te seguirão. Geena, para quem não sabe, é o inferno, tá? Então, o que Deus está dizendo ali é que Deus concedeu uma autorização a Satanás para que Satanás tente, com falsas religiões e com falsas doutrinas, todos aqueles que não se prostram perante Alá, perante o Alcorão, perante o texto sagrado do Alcorão. Então, todo aquele que não segue aquilo que o Alcorão ordena, né, é considerado um seguidor de Satã. E Satã está autorizado a tocar nessa pessoa e fazer com essa pessoa o que ele quiser. Tá? Sobre o fato de muitas pessoas dizerem que Deus gerou um filho, tá? Na sura chamada As Fileiras, tá? Que é a sura de número 37, dos versículos 151 a 157, na versão da Mansur Shalita, né, na tradução da Mansur Shalita, está escrito assim, ó, proferem infâmias contra Deus, dizendo, Deus gerou um filho, mentem, caluniam também quando dizem, Deus preferiu as filhas aos filhos varões. Que tendes? Em que base julgais? Não vos lembrais? Ou possuís alguma prova manifesta? Trazei vosso livro, se o que dizeis for verídico. Então é terminantemente proibido no Alcorão você dizer que Jesus é filho de Deus. Tá? Isso é considerado uma blasfêmia terrível. Tá? Terrível mesmo. Porque seria o equivalente a você dar características animalescas à divindade. E isso é visto como um ato blasfêmico, terrível, profanador. Tá? Então, analisando mais alguns aspectos, falando acerca dos que praticam o bem, o Alcorão na Sura 29, né, mais precisamente nos versos Sura 29, também chamada de Sura Aranha, do verso 6 ao verso 10, diz o seguinte: quanto aos que creem e praticam o bem, absolver-lhes-emos os pecados e recompensá-los-emos de acordo com seus feitos mais meritórios. Prescrevemos ao homem a bondade para com seu pai e sua mãe, mas se eles quiserem levar-te a associar a mim quem não conheces, não lhes obedeças. Para mim voltareis e então vos informarei do que tiverdes feito. Aqueles que creem e praticam o bem, juntá-los-emos aos justos. Entre os homens, aos que dizem, cremos em Deus. Depois, quando são maltratados por sua causa, não distinguem entre o castigo de Deus e a maldade dos homens. E quando chegar no socorro de teu Senhor, dizem, estivemos convosco. Não sabe ele o que há no coração dos homens? Então aqui o Alcorão está dizendo que aqueles que praticam o bem, né, Deus irá recompensar de acordo com os seus méritos. Ou seja,
No, no islamismo, tá? Você pratica o bem e você recebe o bem. Se você pratica o mal, você recebe o mal, tá? Falando, por exemplo, acerca daqueles que caluniam, acerca dos caluniadores, na Sura 26, né, mais precisamente nos versículos, mais precisamente nos versículos 121, 221 a 227, né? 221 a 227, diz o seguinte: Revelar-vos-ei sobre quem descem os demônios? Descem sobre todo caluniador e todo pecador, e procuram descobrir os segredos, mas a maioria deles é mentirosa. É os poetas, seguem-nos apenas os errantes. Não vês como vagueiam por todos os vales, e dizem o que não fazem, exceto os que creem e praticam o bem, e se recordam com frequência de Deus, e lutam contra a iniquidade. Os opressores saberão que destino os aguarda. Então, o Alcorão, ele ordena que o ser humano que pratica o bem, né, ele vai receber o bem como recompensa. O ser humano que pratica o mal vai receber o mal como recompensa. O ser humano que adora outros deuses, além unicamente de Deus, né, você só deve adorar um único Deus, né, monoteísmo, né, chamado de monoteísmo. Se você adora somente um Deus e você pratica o bem ao seu próximo, você vai receber apenas o bem da parte de Deus. É isso que o Alcorão ensina. O Alcorão ensina que você deve praticar, né, o jejum. Tá? A última sura que eu gostaria de ler aqui para vocês, para deixar gravado na mente de vocês, porque essa sura, ela é uma sura que promove bastante a reflexão, né? Esses versos, né, eles promovem bastante a reflexão até dos que não acreditam no Alcorão. É a sura 29, mais precisamente os versos 63, né, a 65, diz o seguinte: Esta vida terrena não é senão um passatempo e um jogo. A morada é eterna, ela é a vida. Se soubessem, quando embarcam no navio, invocam Deus, sendo-lhes sinceros na religião, mas depois que ele os traz em segurança até a terra, ei-los a atribuir-lhe associados. Depois, numa outra sura, na sura 57, chamada de Sura do Ferro, né, mais precisamente no verso 19, diz o seguinte: Sabei que a vida terrena nada é senão um divertimento e um jogo, e adornos, e fútil vanglória, e rivalidade entre vós à procura de mais riquezas, e filhos. Assemelha-se à vegetação que se segue a uma chuva, agrada aos descrentes, mas logo depois murcha, e à vez amarelada, e depois fenece. Na outra vida há um castigo severo, ou o perdão de Deus e sua benevolência. A vida presente é apenas um gozo enganador. Então eu gostaria de terminar falando sobre o Alcorão com essa reflexão dessa sura, né? Mais precisamente na tradução da Mansur Shalita, que a vida não passa de um breve momento, né? A vida é apenas um momento que rapidamente termina, vindo depois o julgamento de Deus. E aí, se você plantou o bem, você colhe o bem. Se você plantou o mal, você colhe o bem. O mal, apenas isso e nada mais. Plantou o bem, colhe o bem. Plantou o mal, colhe o mal. Lembre-se, a vida passa numa velocidade terrível. Ela é apenas um jogo, apenas um divertimento. Ela é apenas você ter algumas distrações, você se casar, você ter filhos, você ter netos e depois morrer. E a morte vem, não importa a idade. Por mais que você morra com 100 anos de vida, esses 100 anos de vida não significa absolutamente nada. Se você, por exemplo, for morrer com 90 anos e hoje você tem 30 anos, você só tem mais 60 anos pela frente. 60 anos passa numa velocidade assustadora que muitas pessoas nem podem perceber. Quando vem, já passou, já estão à beira da morte. E aí, o que elas plantaram nessa vida para a próxima vida? O que elas plantaram nessa vida para colher diante de Deus no julgamento de Deus? Percebem isso? Lembrando que os 5 pilares do Islã, né, é a recitação e aceitação da crença, né, é orar 5 vezes por dia, tá, é pagar esmola, é observar o jejum no mês do Ramadã e fazer peregrinação a Meca.
tá? Se tiver condições financeiras e físicas, no mínimo uma vez na vida, tá? No mínimo. Lembrando que o objetivo do jejum no mês do Ramadã é você ficar o dia inteiro sem comer nada, exatamente para que quando você der a sua esmola, você se coloque no lugar daquele indivíduo que não tem nada para comer, para que você saiba exatamente o que ele passou no dia dele. Tá? Em outras palavras, é você se colocar no lugar do outro. E, né, a profissão de fé, chamada Rahada, diz o seguinte: não há outro Deus senão Alá, e Mohammed é seu servo e mensageiro. Então, esse foi o Alcorão dito sem preconceito.